Etapa 2, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos dando sequência a essa jornada na etapa 2, trilhando o volume 12. Capítulo 38, 19 de março de 1918. Jesus sente náusea pela desunião dos sacerdotes. Continuando o meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus veio todo aflito e disse-me: minha filha, que náuseas sinto pela desunião dos sacerdotes. É-me intolerável. Sua vida desordenada é a causa pela qual minha justiça permitirá que meus inimigos lhes ponham as mãos em cima para maltratá-los. Já os males estão por lançar-se contra eles, e a Itália está por cometer o maior pecado, o perseguir a minha igreja e manchar as mãos de sangue inocente. E enquanto dizia isto, fazia-me ver as nossas nações aliadas devastadas, em muitos lugares desaparecidos, e a sua soberba abatida. Nossa, já é um trecho piquititinho, pequeno, mas aqui com um desabafo dolorido de Jesus, falando da desunião dos sacerdotes e os castigos que advirão dessa desunião, disso que para ele é intolerável, porque os sacerdotes são persona Christi, são pessoas, são ministeriados que recebem no sacramento, nesse sacramento da ordem, recebem essa unção de ser ali a pessoa de Cristo quando está exercendo o ministério, quando está ministrando os sacramentos. É o próprio Jesus que assume a pessoa do sacerdote. Então imagina, Jesus que vê no profundo das almas, no profundo da mente, no profundo do coração de cada pessoa e sabe das intenções de cada um. E ao ver que muitos fazem uso do sacramento, do ministério recebido, do ministério a ele confiado, e faz mau uso disso, faz uso por interesses, faz uso para se promover muitas vezes, faz uso para usar de autoritarismo,
com muitas outras pessoas para ter posição. Quantos males não advêm de uma vocação errada, de uma vocação não correspondida. Às vezes pode ser até que a pessoa tenha recebido o chamado, seja a vocação dela, mas não corresponde. Mas muitos não são vocacionados. Usam desse ministério como uma forma de ter um emprego. Isso é triste de falar, mas é verdade. Uma forma de ter ali uma posição social respeitada, ou também, em alguns casos, para esconder a sua tendência desordenada pelo mesmo sexo, que é o homossexualismo. Muitos acontecem dessa forma. Esse desajuste, então, encontra no sacerdócio uma forma de esconder ou até mesmo de camuflar. Isso é medonho de se pensar, mas é real, não é generalizando, aqui nunca. E Jesus também não generaliza, ele está falando aqui que há essa desunião, mas ele nunca coloca que são todos. Existem os bons sacerdotes, existem os santos sacerdotes, aqueles que realmente assumem a graça, mas também a responsabilidade, o peso da responsabilidade de levar em si esse ministério, essa condição, esse humo sacerdotal, essa unção que recebe, essa confiança que a igreja deposita. É claro que é o próprio Deus que deposita na igreja, através da igreja, a confiança nessa pessoa para exercer, para ser ali esse pastor, mas para ser um bom pastor, guiando as ovelhas para o redil de Cristo, e não aqueles que vão levar, que são os lobos em pele de cordeiro. Quantos não são lobos em pele de cordeiro? E que não estão para conduzir as ovelhas ao redil, mas sim ao matadouro. Muitos são lobos conduzindo as ovelhas para o matadouro, conduzindo as ovelhas, devoram as ovelhas do Senhor. É uma realidade lamentável, como o Senhor diz, intolerável. A palavra dele, intolerável, mas que é real. Nós não podemos fechar os nossos olhos, mas algo que nós devemos fazer é pedir, clamar pela conversão dos sacerdotes, para que eles não sejam outros Judas que não confiem na misericórdia, mesmo estando errados, mas que se arrependam, se convertam, retornem para o caminho reto, para o caminho do Senhor, e olhando, confiando na sua misericórdia, possam ser salvos e não se desesperem da salvação, não se deixam, no final das contas, serem inundados pelas culpas, mas que os flagelos que o Senhor permitir que realmente toque, que possa ser ali esse meio de cura, esse meio de retorno, esse meio de reconhecimento de que é o Senhor o único que pode salvar, o único que pode realmente dar a vida verdadeira para todos. Capítulo 39, 26 de março de 1918. Obrando no divino querer, o humano fica como suspenso e obra e toma lugar a vida divina. Continuando meu estado habitual, tratava de fundir-me no divino querer, e meu doce Jesus me disse:
Minha filha, cada vez que a alma entra em meu querer e reza, obra, sofre, etc., tantas novas belezas divinas adquire, assim que um ato de mais ou de menos feito em minha vontade é uma beleza de mais ou de menos que a alma adquire. Não só, mas em cada ato em cada ato a mais que faz em minha vontade toma uma força, uma sabedoria, um amor, uma santidade e outras coisas divinas a mais. E enquanto toma as qualidades divinas, deixa as humanas. Ao invés de agir em meu querer, o humano fica como suspenso, e obra e toma lugar a vida divina, e meu amor tem o desabafo de tomar atitude de obrar na criatura. E olha aqui, que lindo também, um texto pequenino, mas com um grande ensinamento aqui do Senhor, que obrando, trabalhando, fazendo, executando os atos no divino querer, na divina vontade, aquilo tudo que é humano, que é terreno, fica como suspenso. E aí a obra divina toma lugar nessa obra humana, toma o lugar, toma o posto, que é isso que o Senhor mais quer, que o divino tome o posto no lugar do humano. Que em vez de obrar, em vez de falar, em vez de escutar, em vez de caminhar, em vez de tudo que formos fazer, seja no humano, no baixo, no limitado, seja no divino, seja no incrível do ilimitado divino, do eterno, os atos que são eternos, na divina vontade. E aqui a Luísa falando que está se fundindo, ela entra no divino querer de forma consciente, algo que é para nós também fazermos conscientemente, embora nós façamos na parte da manhã, sempre no início, logo no início que acordamos, fazemos o ato preventivo, que é fazer a oração para que a divina vontade, que o supremo querer de Deus venha reinar, venha tomar o posto e venha ser em todos os atos que serão feitos durante o dia. O ato preventivo vai fazendo essa disposição, vai criando essa disposição, mas é no ato concreto, ali naquele ato atual, é onde que a alma percebe que se ela está se fundindo, o divino querer toma o posto e assume o comando, o controle. E aí a parte humana fica suspendida. E é o que o Senhor quer conosco. Olha só. Cada vez que a alma entra em meu querer, e entrar no querer de Deus é ter essa atitude consciente, Senhor. Eu me fundo na tua santíssima vontade. Eu adentro no seu querer neste momento para fazer tudo que eu for fazer seja na tua santíssima vontade. Eu quero me fundir agora, Senhor, exatamente nesse momento que estou aqui, lendo esses escritos, partilhando desses escritos. Eu quero estar totalmente fundida na tua santíssima vontade. Esse é o desejo do meu coração. Essa é a intenção mais pura que tem dentro de mim, que seja na tua santíssima vontade. E assim nós fazemos e à medida que estamos conscientes de que enquanto estamos rezando, enquanto estamos obrando, enquanto estamos sofrendo ou outras situações, vão sendo geradas novas belezas, vão sendo adquiridas novas belezas divinas. E assim que cada ato a mais é uma beleza a mais, é uma força a mais que a alma vai adquirindo, que nós vamos adquirindo. Mas cada obra a menos, cada ato a menos que fazemos na divina vontade, porque o nosso dia ele é permeado, ele é recheado de atos. O simples falar, uma palavra pronunciada é um ato.
O simples piscar dos olhos é ato. O bater do coração. Então, quantas batidas no nosso coração não se dá durante 24 horas do dia? O sangue circulando nas nossas veias são atos. O caminhar, os passos que damos são atos. O fazer com as nossas mãos são atos. O pensamento que realizamos, que percorre na nossa mente, tudo que percorre na nossa mente são atos. Mas se esses atos estão fora da divina vontade, eles são atos que vão nos sugando a força. Em vez de nos trazer força e beleza, eles vão sugando de nós isso, porque vai tornando-nos cada vez mais humanos, ou seja, cada vez mais limitados, porque humanamente nós somos limitados, humanamente nós somos miseráveis, humanamente nós somos dependentes, nós não temos poder para nada. Até achamos que temos, mas não temos poder para nada. O único poder que o ser humano tem fora da divina vontade, fora do querer de Deus, é de fazer o mal, é de pecar, é de se rebelar. Então, quanto que a gente precisa ter essa consciência de que a gente necessita dessa fusão para que os nossos atos não apenas rendam glórias para o Senhor, mas que seja Ele mesmo realizando através de nós esses atos, que é o que Ele quer. E olha só, toma força, sabedoria, amor, santidade e outras coisas divinas a mais. Olha o tanto de realidades sobrenaturais, divinas, eternas que nós perdemos se estamos se esses atos que fazemos estão no humano, estão grudados na terra, estão fixados na terra, estão apegados às coisas da terra. O quanto que nós perdemos de força, que perdemos de sabedoria, que perdemos de amor, perdemos de santidade e outros atributos divinos também. Mas se ao contrário tomamos as qualidades divinas, vai sendo deixada as humanas. Então as limitações humanas vão sendo deixadas, vão ficando suspensas, a ponto de chegar a não mais existirem e serem todos atos divinos. Imagina, é isso que o Senhor quer e nós, sabendo disso, também desejamos. Temos que desejar isso, porque é algo tão grandioso que Ele está nos propondo, é algo tão grandioso que Ele está nos trazendo, nos revelando. E se a gente fica fechado, se a gente falar, não, isso não é possível não, isso é muito grande, isso é coisa só para acontecer lá no céu. E não é para acontecer lá no céu. Se Ele está falando que é para acontecer aqui na terra, que é para ser aqui na terra, que Ele quer fazer isso aqui na terra, nas nossas almas, é porque vai ser feito. Então, se a nossa alma não adere a essas verdades, não aderem a essa realidade que está sendo posta, outras almas tomarão esse posto, outras almas assumirão esse lugar que o Senhor está chamando para que assumirão esse chamado, corresponderão a esse chamado. Então, que a gente não deixe passar a graça, como Santo Agostinho falava, tenho medo da graça que passa. Então, é uma graça espetacular que estamos tendo a oportunidade de tocar nesse tempo nosso. Então, que nós clamemos o Senhor a força, o auxílio na sua divina vontade, que não deixemos que essa graça passe, mas que dela tomamos posse com todas as nossas forças, que é a força da nossa própria vontade. Com toda a nossa boa vontade, nos movamos para que ela seja ali subtraída e a divina tome posse e assuma o controle de fato e de verdade na nossa vida, em todos os atos que formos fazer durante o dia. E que não mais, na medida do possível, estejamos conscientes na hora da execução do ato, que não somos nós que realizamos, mas que é o próprio Senhor que está ali fazendo, que é o próprio Senhor que está ali falando, que é o próprio Senhor que está ali caminhando, que é o próprio Senhor que está ali
pensando e etc, etc, etc. Todos os atos. Capítulo 40, 27 de março de 1918. Vivendo no divino querer, a alma encontra tudo em modo divino e infinito. Lamentava-me com Jesus porque nem sequer a Santa Missa podia ouvir. E Jesus me disse: Minha filha, quem toma o sacrifício não sou eu, quem forma o sacrifício não sou eu. Agora a alma que vive comigo e em meu querer, encontrando-me eu em cada sacrifício, ela fica como sacrificada junto comigo, não em uma missa, senão em todas as missas, e vivendo em meu querer fica consagrada comigo e em todas as hóstias. Não saia jamais do meu querer, e eu te farei chegar onde quiseres. Antes, entre eu e tu passará tal corrente elétrica de comunicação que tu não farás nenhum ato sem mim, e eu não farei nenhum ato sem ti. Assim, quando te faltar alguma coisa, entra em minha vontade e encontrarás logo o que queres. Quantas missas queiras, quantas comunhões queira, quanto amor queiras, em minha vontade nada falta, e não só, senão que encontrarás as coisas em modo divino e infinito. Olha só que coisa maravilhosa, que extraordinário. A Luísa se lamentando porque não está podendo ir à missa, não podia ouvir a missa. E o Senhor dizendo, na minha divina vontade, na minha vontade, você fundida comigo participa de todas as missas, porque se o Senhor está em cada sacerdote, porque ele uma vez que existe ali um sacramento, uma unção, existe um sacerdotal numa pessoa, ela está ali sendo, à medida que ela está exercendo, mesmo que ela esteja num pecado mortal, mas pelo poder do sacramento, ela é a pessoa de Cristo. Então, imagine em quantos lugares o Senhor não está. Na Eucaristia, em quantas partículas mundo afora o Senhor não está, Ele é naquelas partículas. E em quantas missas são celebradas no mundo todo, em cada horário, durante o dia, quantas e quantas missas não são celebradas, e o Senhor está em cada uma delas, mesmo que contra a sua vontade, mesmo que ali tendo que suportar o pecado das pessoas, mas Ele está, Ele não sai, Ele não se retira. E aí imagina que na divina vontade isso faz com que a alma também esteja em todos esses lugares, esteja em todas essas missas, presente em todas essas missas, porque na divina vontade a alma está fundida com a vontade do Senhor. Então é o Senhor também. E a alma está junto, está ali em todas as missas, participando de todas as missas, está em todas as Eucaristias, em todas as hóstias, e está em todos os sacramentos que são realizados. Porque, olha, algo assim tão grande que parece que é algo que é impossível de acontecer, mas não é, o professor está falando que é. E se ele fala, nós cremos na sua palavra, e aqui é a sua palavra, é ele mesmo se revelando. E como ele fala que a divina vontade ela é infinita, ela é divina, infinita e eterna. Então, os atos, quando são realizados na divina vontade, eles são atos eternos, são atos infinitos, são atos divinos. E é isso que a gente precisa compreender e desejar profundamente que viver essa experiência, viver essa vida, não uma experiência que ora se experimenta e depois só vive de lembranças, não, mas é uma vida real, uma vida concreta, fundida no querer divino.
estar como o Senhor consagrado em todas as hostes, em cada lugar, saber-se que está lá. Imagina agora aqui na minha paróquia, algumas partículas consagradas e eu posso, na divina vontade, estar lá nelas, ser parte delas, porque na divina vontade somos um com o Senhor é um conosco. Claro que isso é realidade espiritual, realidade sobrenatural. Materialmente eu jamais vou estar lá. Humanamente jamais eu vou poder estar lá. Humanamente jamais eu vou poder estar em todos os lugares como o Senhor está. Mas espiritualmente, a minha alma pode, fundida com o Senhor, estar em cada lugar que Ele estiver, fazendo cada coisa que Ele estiver fazendo. Estar em cada pensamento que Ele estiver pensando. E isso eu tomo posse como meu, e porque Ele toma posse daquilo que eu lhe entrego, que é a minha vontade, que é a minha vida, que são as minhas intenções, que é o meu coração, que é tudo em mim, eu entrego para Ele. Quando Ele assume isso, eu tomo posse da Santíssima Vontade de Deus. Imagina, o que é mais poderoso? O que existe de mais poderoso que a vontade de um Deus? Não existe nada mais poderoso que a vontade de um Deus. Nem o próprio poder é maior do que a vontade de um Deus, porque o poder está na vontade. O poder está na vontade. Então, a alma tem essa possibilidade, tem essa graça de tomar posse da vontade de um Deus. Isso é algo inimaginável. A nossa mente é incapaz de entender, compreender isso. Mas o Senhor diz que é isso exatamente que acontece, é isso exatamente que Ele está propondo para nós, é isso que Ele está trazendo, é isso que Ele quer fazer conosco, fazer essa união, ou melhor, essa fusão das vontades e a dele assumir o posto, o controle na nossa vida. Então, imagina a nossa vida sendo governada por uma vontade infinita, por uma vontade eterna, por uma vontade divina, sendo governada, sendo guiada em tudo que a gente for fazer. Não há nada de maior, não há nada de mais belo do que isso, não há nada de mais poderoso do que isso. E a gente pode estar ao alcance da nossa mão, basta que a gente tenha disposição, basta que a gente diga: sim, Senhor, eu quero, desejo que isso seja real na minha vida, por isso eu te entrego a minha vontade e venha ser em mim. A gente tem que fazer, desejar profundamente isso e pagar o preço disso. O que é pagar o preço disso? É não fazer mais nada por vontade própria, é não desejar mais fazer nada que seja interesse humano, que tenha interesse aqui na Terra, não desejar fazer mais nada que seja terreno, mas está totalmente desapegado, totalmente desvinculado de tudo que é da Terra e somente apegado a tudo que é do céu, a tudo que é divino, a tudo que é eterno. Embora continuemos aqui na Terra, embora continuemos nos relacionando, embora continuemos fazendo as mesmas coisas diante daquilo que faz parte da nossa vida, mas a nossa alma está numa outra realidade, porque está na realidade divina. E é essa realidade divina que governa esses nossos atos humanos, essa realidade divina que governa os nossos pensamentos, essa realidade divina que governa os nossos passos e as nossas decisões e tudo que faz parte da nossa vida, sendo guiadas por uma vontade divina. Então não existe nada de mais poderoso que a gente possa desejar, que a gente possa querer nessa vida. É tudo de mais lindo, de mais belo, de mais poderoso, de mais importante que a gente possa querer está disponível, está ao alcance da nossa vontade, da nossa boa vontade. Precisa desse movimento nosso, dessa adesão, dessa entrega. Capítulo 41, 8 de abril de 1918. Diferença entre viver unido com Jesus e viver no divino querer. Voltando ao ponto de viver no divino querer, foi-me dito que é como viver no estado de união com Deus. E meu sempre amável Jesus, ao ver, me disse: minha filha,
Há grande diferença entre viver unido comigo e viver no meu querer. E enquanto dizia isto, estendeu-me os braços e me disse: Vem no meu querer, nem que seja por um só instante, verás a grande diferença. Eu me encontrei em Jesus. Meu pequeno átomo nadava no eterno querer. E como este querer eterno é um ato só, que contém todos os atos juntos, passados, presentes e futuros, eu, estando no querer eterno, tomava parte naquele ato único, que contém todos os atos, quanto a criatura é possível. Eu tomava parte também nos atos que ainda não existem e que deverão existir até o fim dos séculos, e até que Deus seja Deus. E também por estes eu o amava, agradecia, o abençoava, etc. Não havia nenhum só ato que me escapasse. E agora tomava o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazia o meu, como era meu o seu querer, e dava-o a eles como meu. Como estava contente por poder dar-lhes o amor deles como meu, e porque eles encontravam seu pleno contentamento e seu desabafo completo ao receber de mim seu amor como meu. Mas quem pode dizer tudo? Faltam-me as palavras. Então bendito Jesus me disse: Viste o que é viver em meu querer? É desaparecer, é entrar no âmbito da eternidade, é penetrar na onividência do eterno, na mente incriada, e tomar parte em tudo quanto a criatura é possível, e em cada ato divino. É desfrutar, ainda estando na terra, de todas as qualidades divinas. É odiar o mal em modo divino. É expandir-se a todos sem esgotar-se. Porque a vontade que anima esta criatura é divina. É a santidade ainda não conhecida, que farei conhecer, que porá o último adorno e o mais belo e o mais resplandecente de todas as outras santidades, e será coroa e cumprimento de todas elas. Agora, viver unido comigo não é desaparecer. Se vêm dois seres juntos, e quem não desaparece não pode entrar no âmbito da eternidade para tomar parte em todos os atos divinos. Pondera bem e verás a grande diferença. Então a Luísa teve a experiência de adentrar, de ver, de ter ali presente o que é estar fundida, o que é ser ali infinita, o que é ser ali essa imensidão, essa eternidade, o que é estar junto, o que é estar unido, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é estar em todos os pensamentos ao mesmo tempo, é estar em todas as ações ao mesmo tempo. Porque, como ela fala, o ato divino é um ato único onde está concentrado todos os atos, todos os atos estão concentrados nesse ato único de Deus. Então, Deus não é uma sucessão de atos, a sucessão de atos são atos humanos, são atos do plano temporal. Em Deus existe um ato único que vai se desenvolvendo à medida que vai acontecendo. E nesse ato único de Deus, nesse faça-se de Deus, nesse agir de Deus, nesse criar de Deus, ali está contido todos os atos, estão todos ali inseridos nesse único ato. E a criatura, quando ela entra na divina vontade, ela entra também nesse ato único, ela entra ali junto, porque ela se funde com o Senhor. Ela não está mais unida, como o Senhor fala aqui, não é mais uma união, porque na união existe dois seres, existe duas criaturas, existe duas pessoas ali. Mas existe uma única, na divina vontade é uma única realidade que existe, a divina.
o humano desaparece, o humano cede o espaço, o humano cede o lugar. E só o divino é que opera, só o divino que reina, só o divino que governa, só o divino que age. É essa santidade que Ele está trazendo para os nossos tempos, que vai ser a coroa de todas as santidades anteriores, ainda não conhecida, porque está sendo disseminada agora, está sendo divulgada agora, embora já tenha muitas décadas que a Luísa já escreveu o livro do céu, que foram manifestadas essas verdades que o Senhor depositou e que Ele devolveu nela o dom dessa divina vontade para a terra, para os seres humanos. Já tem bastante tempo, já tem aí um período considerável que o dom está disponível, mas é mais no nosso tempo agora que está mais sendo difundida, está sendo divulgada e está sendo conhecida e que as pessoas estão ouvindo falar, principalmente por causa da internet, desses meios de comunicações acelerados, rápidos e instantâneos do qual fazem parte do nosso tempo. É o que está possibilitando fazer com que esses conhecimentos cheguem a muitos lugares, a muitas almas, a muitas pessoas. E aí, com o passar do tempo, isso vai sendo cada vez mais escalado, vai ampliando essa forma de divulgação, esse conhecimento vai sendo divulgado. E as almas que vão aderindo, elas não vão mais, a partir do conhecimento, não vão desejando mais apenas estarem unidas ao Senhor, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então não trata-se mais de fazer a vontade de Deus, mas viver a vontade de Deus. Estar na vontade de Deus, não fazer mais com a nossa vontade, não estar mais unido, mas ser um só com Ele, como Ele fala, que Ele era um com o Pai e que Ele desejava que fôssemos um com Ele. Então é essa proposta que está disponível para nós, sermos um com o Senhor, sermos um com Jesus e trabalharmos em âmbito eterno. E a Luísa foi vendo isso acontecer. Ela experimentou, Ele deu a graça dela experimentar. Ela ficou questionando, mas como que vai ser? Como é que é isso? Como é que pode? E aí Ele deu para ela. Então, experimente como que é. Como que é? A criatura é um pequeno átomo e a vontade humana é um átomo pequeno, mas a vontade de Deus é eterna, é imensa, é grande, é tudo. E aí a criatura que é pequena, quando ela se funde com o eterno, ela também se torna eterna. E tudo que ela faz se torna eterno. Então, olha só, é maravilhoso. É maravilhoso tudo isso. A gente toma de Deus, toma poder, toma força, toma santidade, toma beleza, toma o amor e na divina vontade devolve tudo isso para Ele, porque Ele se alimenta de Deus, não se alimenta do temporal, Deus não se alimenta do humano, Deus se alimenta do eterno. E a criatura ela precisa estar no âmbito da eternidade para devolver para Deus esse amor. Deus se alimenta de amor. E Ele quer o amor da criatura, mas esse amor da criatura, para Ele, precisa ser na divina vontade, senão para Ele não tem valor. O amor humano, por humano apenas, para Deus não tem valor. O que tem valor para Deus é aquilo que entra no âmbito da eternidade. Então a gente precisa também compreender isso, mas o Senhor não nos fez, Ele não nos fez. E como que o nosso amor, porque assim, nós não somos capazes do amor por nós mesmos, nós por nós mesmos não somos capazes do bem, nós por nós mesmos não somos capazes de fazer nada de bom. O Senhor mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada de bom, só mesmo o pecado, só mesmo o mal que nós somos capazes de fazer sem Deus. Então, nós precisamos de Deus. Mas não é aquele precisar de Deus, Deus, vem comigo fazer isso. Esteja comigo, Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Não.
Senhor, seja em mim. Eu quero desaparecer para que só o Senhor, aquela expressão que fala, né, que eu diminua, acho que é São João Batista que diz, né, que eu diminua e que ele cresça. Mas não é só apenas isso, que eu diminua e o Senhor cresça, não, é que eu desapareça e que o Senhor apenas seja apenas o Senhor em mim. Que aquelas pessoas que me veem, até mesmo possam lá estar me vendo fisicamente, estar me vendo ali materialmente, mas que nada que saia de mim seja eu própria, humanamente fazendo, falando, agindo, mas que seja o próprio Senhor através de mim. Ah, mas se eu ficar pensando nisso, mas de qualquer maneira eu estou ali, então não tem como existir, não tem como existir fusão, porque eu continuo existindo. Não, humanamente, é, é claro que materialmente eu vou continuar existindo, porque eu estou aqui na Terra ainda, estou vivendo, estou peregrinando aqui na Terra, mas espiritualmente, essa realidade da divina vontade, a gente precisa compreender que é uma realidade espiritual, que se manifesta no material, sim, que vai se manifestar, que vai ser transbordado para o visível, sim, mas é uma realidade espiritual, é uma vida interior, é uma vida de fusão na alma. Não é aqui nas minhas mãos materiais, na minha voz saindo aqui materialmente, audivelmente, as pessoas escutando, eu mesmo me escutando. Não, é espiritual. Mas que esse espiritual ele transborda para o material, ele transborda para o humano. Ele toma conta do humano. Mas é uma vida interior, é uma vida na alma, é uma realidade de alma, é uma realidade sobrenatural, não é uma realidade material. Embora essa realidade material vai sendo transformada por causa da vida interna. Então, aquela realidade da mudança que vai acontecer na nossa alma, no nosso interior, para que o nosso exterior seja afetado, para que o nosso exterior seja modificado, para que o nosso exterior seja ali transformado, ordenado. Mas isso precisa acontecer dentro da nossa alma. Essa adesão precisa ser dentro da nossa alma, no nosso interior, lá dentro de nós. Essa transformação, esse reinado, esse governo do Senhor precisa ser dentro da nossa alma. E a partir disso, os nossos pensamentos serão transformados, as nossas palavras serão transformadas, o nosso agir será transformado, mas precisa acontecer dentro da nossa alma. Essa fusão existe, tem que acontecer dentro da nossa alma. Não é apenas o Senhor que vem ser comigo, não, Ele vem ser em mim. Existe ali uma diferença. Ser comigo, eu continuo existindo, então há, né, ali a união. Mas quando eu sou para Ele é em mim, eu não existo mais. É Ele que existe, é Ele que faz, é Ele que fala. Embora continue aqui materialmente da mesma forma, aparentemente, né? Porque a gente não pode continuar da mesma forma. Uma vez que a nossa alma ela é assumida pelo Senhor, uma vez que é o Senhor que passa a existir dentro de nós, a operar dentro de nós, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa vida aqui sobre a terra não pode ser mais a mesma coisa. Ela vai ser naturalmente modificada, porque é o interior sendo governado pelo Senhor, o nosso exterior vai ser também sendo governado. E a gente vai tendo consciência de tudo isso que vai acontecendo. Não é algo que acontece magicamente, mas é algo que nós vamos vendo e vamos aderindo ali e vamos fazendo essa fusão momento a momento, ato a ato, de forma consciente, vendo ali o Senhor agindo através de nós, o Senhor falando através de nós, agindo através de nós. E é uma experiência que a gente vai se permitindo, porque é o Senhor que quer isso. E se Ele quer, nós também queremos. E à medida que a gente vai tocando nessas verdades, vai tocando nessas revelações que Ele vai trazendo,
mais e mais e mais o nosso coração vai se movendo em direção a isso e vai aderindo a ponto de chegar a acontecer a fusão, que é o que o Senhor mais quer conosco. O livro do céu é o chamado às criaturas da ordem, é oposto à finalidade para a qual foi feito, para a qual foi criado. Então, conhecendo que isso é o que o Senhor quer, a gente vai aderindo, a gente vai dizendo, sim, Senhor, eu também quero. Se o Senhor quer, eu também quero. Então, faça-se, fia-te. E ele vai adentrando, tomando o espaço, porque vai encontrando o acesso liberado, o acesso disponível. A nossa alma precisa estar disponível para corresponder a tudo aquilo que o Senhor vai nos apresentando. Essa vida vai se dando no exterior, no material, sim, no humano, sim, mas a partir do interior, a partir lá da nossa alma, que vai sendo ali recebendo toda essa vida divina nela, vai recebendo toda essa transformação divina dentro. Então é algo que com palavras não dá para descrever, não dá para explicar, é somente quem compreende, quem quer também fazer adesão, fazer essa caminhada, fazer essa jornada e fazer essa experiência de ter essa vida com o Senhor. Não dá para ser. Embora a Luísa também tente fazer ali a descrição, tenta falar como que é, o Senhor através dela, claro, falando como que é, mas mesmo assim, se a gente ficar preso na humanidade, preso na realidade do humano, a gente não compreende, preso na realidade do racional, a gente não vai compreender. E se a gente não compreende, não adere. Então a gente precisa pedir muito, Senhor, me dá a graça de aderir mesmo, me dá graça, me atrai, me atrai, me atrai. Me atrai, Senhor, porque eu quero ser isso que o Senhor está falando. Eu quero que isso seja real na minha vida. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Então, eis-me aqui. Eu quero, eu desejo isso. Então, faça-se na minha vida aquilo que o Senhor quer que seja. Vamos para mais um trecho aqui. No capítulo 42, de 12 de abril de 1918. A alma deve apoiar-se em Jesus. Então, à medida que a gente vai lendo, nós vamos compreendendo como que vai acontecendo. Mas já desde o início a gente já é convidado, já é atraído a fazer adesão e ir conhecendo. E quanto mais a gente conhece, mais posse a gente vai tomando das verdades. Porque tomar posse das verdades é tomar posse de Deus, porque a verdade é Deus. A palavra é Deus. Então, à medida que a gente vai tocando nisso, que a gente vai, aí nós vamos aderindo a isso. Vamos aderindo e ele vai tomando posse. E vai acontecendo o que está sendo dito, porque a palavra é Deus. E tem poder criador de fazer com que essa palavra se torne aquilo que ela está dizendo, se torne aquilo que ela é. E se a gente acredita nisso, vai acontecer. Encontrando-me no meu habitual estado, sentia uma extrema necessidade de Jesus e de me apoiar toda nele. E meu doce Jesus veio e me disse: minha filha, apoia-te toda em mim, sempre me encontrarás à tua disposição. Não te faltarei jamais. Mas bem, quanto mais te apoiares em mim, tanto mais eu me derramarei em ti. E sentindo eu muitas vezes a necessidade de me apoiar, eu virei a você e me apoiarei em você, servindo-me do meu apoio que eu formei em você. E quando eu vir que você desdenha o apoio das criaturas, eu vou te amar em dobro e dobrar o meu apoio. Depois acrescentou: quando a alma faz tudo para me agradar, para me amar e para viver às custas de minha vontade, vem a ser como membro a meu corpo, e eu me glorio destes membros como meus. De outra maneira, são como membros deslocados de mim, que me dão dor não só a mim, mas também a eles mesmos e ao próximo. São membros que fazem sair matéria para infectar
e secar o mesmo bem que fazem. Olha que extraordinário também, que lindo também aqui o Senhor mais uma vez. E aqui dando mais informações, trazendo mais, revelando um pouco mais do que é essa vivida na divina vontade. Que ele fala que a alma deve apoiar-se em Jesus. Se apoiar quer dizer não deve buscar nenhum apoio humano, nenhum apoio na terra, nenhum apoio nas coisas e nem nas criaturas. O único apoio que nós devemos buscar é no Senhor, é em Deus, é em Jesus, buscar apoiar-se nele. Assim como a Luísa estava ali naquela extrema necessidade de Jesus, ela estava desejando Jesus, ela estava sentindo esse desejo, essa necessidade, tinha necessidade. Como muitas vezes a gente acha que a gente tem necessidade de coisas, ela estava naquela necessidade de Jesus, de apoiar-se nele. E aí ele vem e responde: então, minha filha, apoia-te em mim. Se você se apoia em mim, você encontrará à tua disposição a mim mesmo, me encontrará à tua disposição, e jamais eu vou te faltar. Mas bem, quanto mais você se apoia em mim, tanto mais eu me derramarei. Então, quanto mais a alma adere ao Senhor, quanto mais a alma quer o Senhor, quanto mais ela deseja o Senhor, mais ele se derrama, mais ele pode fazer, mais eles têm espaço de agir na nossa alma. E ele fala em muitas vezes a necessidade ele também tem necessidade de se apoiar na criatura. Por que ele quer se apoiar em nós? Para compartilhar conosco as penas, não apenas as alegrias, não apenas os atributos divinos que ele quer compartilhar conosco, mas também as penas que ele sofre por causa da ingratidão, por causa das culpas, por causa dos pecados das criaturas, das outras almas. Porque a gente precisa lembrar que todos nós, seres humanos, fazemos parte de um único corpo. Somos parte de uma única realidade. Somos ali membros do corpo místico de Cristo, que está na Terra representada pela Igreja Católica. Mas e as pessoas que não são da Igreja Católica? Mesmo assim, por causa da Igreja Católica, todas as almas elas têm esse vínculo por causa da Igreja. Então, Jesus é o corpo místico da Igreja, mas a Igreja ali é essa representação visível desse corpo místico. Os membros que fazem parte já são ali naturalmente vinculados, mas todas as outras almas, por causa da Igreja, o Senhor também dá a todas as outras almas essa realidade de fazerem parte desse corpo. Nós todos, porque quando o Senhor foi concebido, ele revela no livro do céu, quando ele foi concebido quando ele se encarnou, foi concebido, ele concebeu ali juntamente todas as almas de todos os tempos. Ele formou todas as almas de todos os tempos no âmbito da eternidade. É claro que concretamente, realmente isso se dá no momento que a criatura passa a existir, que a concepção é criada a alma para aquela, mas no âmbito da eternidade, todos nós já somos no pensamento de Deus desde sempre. E quando ele se encarnou, ele fez ali um prodígio de todos nós sermos concebidos juntos. Espiritualmente, todos nós fomos concebidos juntos, fomos gestados no útero de Nossa Senhora. Todos, e não é só apenas quem estava na igreja, quem estará na igreja, quem passará pela igreja, mas todas as almas de todos os tempos. Então, Jesus é essa cabeça desse corpo místico, Jesus é esse Deus que assumiu a condição humana e faz parte da família humana. Então, ele está vinculado a nós e nós estamos vinculados a ele, queiramos ou não. E se nós estamos aderentes à sua vontade, estamos conformados com a sua vontade, é bem para nós, é bem para ele. Mas se nós estamos fora, estamos no pecado, estamos na rebeldia, é ferida, mas assim mesmo estamos vinculados. Mas é ferida, é chaga no corpo dele, nesse corpo dele. Por isso que ele sofre tanto. Porque por causa que todos nós estamos vinculados a ele, a gente precisa compreender essa realidade sobrenatural, essa realidade espiritual,
de todos nós estarmos vinculados a Cristo. E quando ele morre na cruz, ele também morre por todos. Ele alcança a remissão dos pecados, ele restitui o acesso ao céu para todos, embora nem todos usufruirão disso, rejeitarão isso, mas ele alcançou para todos, ele não excluiu ninguém, ninguém foi excluído. Todos os seres humanos, de todos os tempos foram incluídos nessa realidade sobrenatural da encarnação e da sua paixão e morte e da sua ressurreição, por consequência da sua ressurreição. Através da sua ressurreição, todos nós temos acesso a ela também, porque estamos vinculados. Aí ele fala, acrescenta, quando a alma faz tudo para me agradar, para me amar e para viver às custas de minha vontade, venha a ser como membro a meu corpo e eu me glorio destes membros como eles. Quando a alma faz esse esforço de vontade, de amar, de agradar, de querer fazer só para Deus, de amar somente a Deus, de viver somente às custas da vontade dele, nós assumimos esse posto no corpo dele, nós assumimos essa participação no corpo dele de forma concreta, de forma real, não apenas sobrenatural, mas de forma real. Nós nos unimos a ele, nós nos fundimos com ele e somos um com ele. E esse é o desejo que ele quer para todos nós. E que a gente possa também entender isso, compreender e assim pedir a graça, Senhor, expande a minha inteligência, expande a minha mente, para que eu possa entendendo, para que eu possa avançar, para que eu possa progredir nesse conhecimento, para que eu possa abrindo mais e mais e mais a minha mente, a minha inteligência, a minha alma, o meu coração, para compreender tudo que o Senhor está falando, tudo que o Senhor deseja fazer em todas as almas, sim, mas agora comigo, em mim, eu preciso ter isso, né? Nós precisamos ter essa abertura e dar esse espaço para ele, desejar profundamente, como ele fala, quando a alma quer fazer tudo por mim, ela quer me amar, quando ela quer ser para mim, quando ela quer viver da minha vontade, ele vem com tudo, ele vem com tudo que ele tem e dá para nós. Mas a gente precisa desejar, a gente precisa querer. Isso precisa ser um esforço nosso, da nossa vontade, da nossa boa vontade. Esse movimento precisa ser nosso. Ele quer dar, mas a gente precisa fazer o movimento de desejar, de ir em busca, de querer. Fazer esse movimento. Senhor, eu quero também. Então seja, faça. E aí ele faz, porque o poder de fazer é dele. Ele fala que a vontade é nossa e o poder é dele. Então, só que a gente precisa mover a vontade. A vontade está na nossa mão. E quando a gente movimenta e fala assim, assume então a minha vontade, Senhor. Eu não quero mais fazer nada por conta própria. Vem ser em mim. Eu quero me apoiar em Ti. Eu quero me apoiar em Ti em tudo, Senhor. Em tudo que eu for pensar, em tudo que eu for fazer, em tudo que eu for falar. Eu quero me apoiar. Mas esse apoio não é apenas um apoio ali onde existem duas realidades. É um apoio que vai acontecer ali, o Senhor assume o posto e Ele passa a existir em nós. Ele passa a ser em nós. A gente vai acreditando nisso e vai aderindo cada vez mais. Isso vai se tornando real, concreto na nossa vida, visível. Nós vamos vendo isso acontecendo de forma visível. Embora seja uma realidade espiritual, nós vamos vendo a transformação no material, no temporal. Nós vamos vendo essa transformação acontecer. E assim nós encerramos esse dia de hoje, essa jornada de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.